Glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite, gente. Tá vendo como chega sempre na segunda? Na segunda vocês chegam, né? Glória a Deus. Nós estamos com a nossa série de mensagens nesse mês de outubro. Sim, ok. As crianças, onde estão? Temos crianças? Acho que não, né? Ou já estão lá para baixo? Aqui, isso. Vamos lá, criançada. Tem um espaçozinho gostoso para vocês lá, um culto para vocês. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Nós estamos nessa série de mensagens sobre a reforma, nesse mês de outubro. E hoje a gente vai conversar sobre o poder de Cristo, ou a centralidade de Cristo, ou nos lembrando de Martinho Lutero, Solus Christus, né? Somente Cristo. Eu queria que você, por favor, abrisse a tua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu quero ler com você do verso 15 até o verso 23. Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Eu vou estar lendo para vocês na nova versão internacional, para você se orientar aí. Encontramos? Amém? Glória a Deus. Diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele ressuscitasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos pensar um pouquinho antes de nós mergulharmos nesse texto e pensarmos na supremacia de Cristo, em pensarmos na centralidade de Jesus Cristo na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida como comunidade de fé. Enfim, vamos entender um pouquinho o contexto que cerca a igreja que foi erguida na cidade de Colossos. Colossos era uma cidade próxima ali a Éfeso, e a igreja de Colossos, ela nasce muito provavelmente a partir do envio de Paulo, que Paulo faz de um dos seus discípulos chamado Epáfras, ou Epafrodito, né? Paulo envia ele até Colossos, e ele prega o evangelho ali em Colossos, e pregando o evangelho em Colossos, uma igreja nasce. E Colossos era uma daquelas cidades que havia um sincretismo religioso muito grande. Era uma cidade que tinha toda a sua riqueza e poder comercial centrado na produção de lã, então tecidos que eram
fabricados a partir da lã e da tinta que era produzida para tingir aqueles tecidos. O principal culto religioso de Colossos era uma deusa romana chamada Cibele, e todos os rituais, se não a maioria deles, estava firmado na questão de cultos à fertilidade. E no meio desses cultos haviam em grande quantidade manifestações de alegria e de êxtase espirituais ali. Práticas de automutilação, práticas de ascetismo, de gnosticismo eram muito comuns ali. E não por acaso essas práticas começam a se revelar e a entrar dentro da igreja de Colossos. E Paulo então se vê na obrigação de enviar uma carta para essa igreja, trazendo algumas correções para ela, redirecionando a vida da igreja para uma centralidade em Cristo. Uma das coisas que Paulo combate abertamente na carta aos Colossenses é a prática de cultos a anjos, por exemplo. E aqui eu não estou negando a existência de anjo, nem o que os anjos fazem, nem aquilo que eles, para o que eles foram criados, mas quando você coloca seres, mesmo seres espirituais, numa posição ou condição de adoração, a gente já está se desviando daquele propósito central que Jesus nos ensinou através do seu Evangelho. E nós, se olharmos com bastante frieza, o que não tem sido muito fácil nos dias atuais, não é difícil nós percebermos quantas práticas estranhas ao Evangelho estão adentrando a igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando apenas de nós aqui, também de nós, porque precisamos estar atentos e alertas para não sermos influenciados também. Eu compartilhei hoje de manhã, eu compartilho com vocês, há algum tempo atrás, eu não sei precisar muito bem o tempo, mas eu resolvi parar de ficar rodeando demais as redes sociais, a internet e vendo muitas manifestações aí ou pregações ou opiniões, ideias que muita gente andava colocando por aí. E o motivo era simples. Eu me cansei de ver tanto bate-boca, tanto quebra-pau, eu me cansei de ouvir tanta gente se criticando uns aos outros e transmitindo ensinamentos que eu não sei de onde eles tiravam, de verdade eu não sei de onde saíam. E eu simplesmente parei e tomei outra direção, comecei a fazer outras coisas, olhar para outras coisas. Mas nos últimos dias, talvez aí uns 30 ou 40 dias, eu acabei me vendo obrigado a ir observar um pouquinho o que algumas pessoas andam falando, pregando, organizando ou reorganizando as suas igrejas, alguns discursos que não me faziam muito sentido e gerando em mim muita preocupação e tristeza, porque homens que em tempos passados eu olhava para eles e eu ouvia as suas mensagens e eles serviam como referência para mim, hoje eu começo a ver esses homens anunciando práticas dentro das suas igrejas que, como diz nosso pastor Jean, não combina, né? Aquilo que o Evangelho anuncia para nós, aquilo que o Evangelho coloca como princípios e valores que são inegociáveis, começando a ser distorcidos e práticas muito estranhas entrando dentro da igreja, ou de várias igrejas. E nós como cristãos, nós não estamos imunes a isso, porque é muito fácil a gente se deixar influenciar e adotar determinadas práticas
porque elas vão se tornando comuns ao nosso derredor. Por exemplo, nós vivemos um momento de grande conflito com um conjunto de ideologias que estão esparramadas ou que estão se alastrando dentro do nosso país. Falamos da ideologia de gênero, de homoafetividade, de racismo, que é um tema muito antigo e que está mais vivo do que nunca, e tantos outros assuntos aí. E a minha pergunta fica: como é que nós estamos olhando para isso? Como é que nós, como cristãos, estamos nos posicionando diante disso? E normalmente o que nós temos feito é entrado em debates ou nos omitido de debates, porque a gente não tem trazido à luz aquilo que é o mais importante quando nós olhamos para a palavra de Deus. Porque nós não temos trazido à luz a centralidade que Jesus Cristo precisa ter em todas as áreas da nossa vida. E a gente se perde nisso. E a minha palavra para você hoje, ela tem o objetivo de despertar novamente no teu coração essa centralidade que Cristo precisa voltar a ter na nossa vida. Independentemente de instituição, de ideias ou de áreas em que você esteja envolvido no seu dia a dia. E eu quero começar voltando 2 versículos do capítulo 1 de Colossenses, 2 versos anteriores ao verso 15 que eu comecei a ler, e começar a falar para você, para a gente estabelecer uma linha de raciocínio, e começar a falar de algo que é impossível de acontecer através do esforço humano ou do uso de qualquer tipo de habilidade humana. Romanos capítulo 10, versos 8, 9 e 10, ele vai dizendo para nós de uma prática que nós precisamos ter. Na verdade, ele vai dizendo para nós do momento que nós experimentamos e que nós chamamos de conversão. O momento onde nós ouvimos o Evangelho, a palavra do Senhor, ela é anunciada para nós, em nosso interior, desperta uma fé, e nós passamos a crer e a perceber de maneira concreta a existência de um Deus vivo, e não um estereótipo qualquer, mas alguém que realmente existe, que se comunica com a gente. E esses 2 versos aqui, os versos 13 e 14, diz que quando essa fé é despertada em nós, um milagre acontece. Na verdade, um transporte acontece, que muitas vezes nós não nos damos conta da dimensão que ele ocupa. Ele diz, Paulo vai dizendo no verso 13, que nós fomos resgatados do império das trevas e fomos transportados para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Muitas e muitas vezes, antes de ouvirmos o Evangelho e de crermos nele, nós não temos a noção da posição que nós ocupávamos e do domínio que era exercido sobre nós. Um domínio, como diz a palavra de Deus, exercido pelo diabo sobre a vida daqueles que não creem, sobre os filhos da desobediência. Mas a partir do momento em que a palavra da fé, em que o Evangelho é pregado, e a fé é despertada em nós, e nós respondemos positivamente a isso, nós somos retirados desse domínio do império das trevas e transportados para um reino que tem um outro Senhor, que tem um outro soberano, que tem um outro rei sobre tudo e sobre todos. Cessa um domínio diabólico para aparecer um reinado divino na pessoa de Jesus.
E falar sobre esse reino, pensar nesse reino, muitas e muitas vezes se torna superficial para nós, porque nós nos acostumamos com muitas coisas. E eu quero trazer a tua atenção para algo que Martinho Lutero disse ao longo da sua vida. Ele disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem Ele é e o que Ele fez em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura. Nós precisamos voltar a nossa atenção e a nossa ação. Como disse o pastor Juba no último domingo, nós precisamos voltar a nossa atenção para reformarmos a igreja. Um dos lemas da reforma protestante foi: igreja reformada, sempre, como que é? Igreja reformada. O que é que a gente reforma então? Vamos mudar princípios e valores? Vamos criar novos conteúdos? Não, não, isso é inegociável. Mas nós como igreja precisamos encarar o desafio de nos reformarmos sempre. Como? É impossível nós não sofrermos influências externas, não há como. A sociedade está em transformação permanente, constante. Hábitos mudam, valores mudam, a forma como as pessoas se relacionam mudam. Haja visto agora, parece até, voltar de novo no mesmo ponto. Olha o tamanho da transformação que os nossos relacionamentos sofreram a partir de uma pandemia. Nós não nos relacionamos mais da mesma forma. E se nós como igreja não atentarmos para isso e nos reformarmos, no sentido de olhar e dizer assim: espera um pouquinho, tem uma sociedade aí fora que está passando por grandes transformações, existem inúmeras perguntas sendo feitas, as pessoas estão buscando respostas, e a maioria dessas pessoas não tem respostas. E o que é mais difícil, muitas vezes, nós como cristãos não temos essas respostas, porque nós também acabamos sendo influenciados por muita coisa. E valores e princípios são inegociáveis, queridos. Valores e princípios não se negociam. Fazendo o curso de Homem ao Máximo com alguns homens ali, me reúno com eles semanalmente. Um dos nossos encontros, ou dentro deles há um estudo que o autor levanta a seguinte pergunta: são 10 mandamentos ou meras sugestões? Eu pergunto isso para você. Aquilo que nós encontramos aqui são mandamentos, são ordenanças, são ordens dadas por Deus, ou meras sugestões? Porque se forem meras sugestões, então eu tenho a opção de dizer aceito ou não aceito, obedeço ou não obedeço. Mas se é mandamento, eu só tenho uma opção: obedecer. E é isso que determina a direção que nós damos para a nossa vida como cristãos, como igreja, como empresários, como profissionais liberais, em qualquer área de atuação e com qualquer idade que a gente tem. Vamos caminhar na direção de trazermos Jesus de novo para o centro de todas as coisas. E esse texto nos ensina algumas coisas extremamente poderosas e preciosas. Primeira coisa, no verso 14:
Somente Jesus Cristo promove redenção ou perdão de pecados. Somente Jesus Cristo promove redenção e perdão de pecados. Lembra que eu falei do verso 13 e 14? Daquele transporte do reino das trevas para o reino da luz? Esse transporte, literalmente, é ser transferido de um lugar para outro. Literalmente, a palavra usada por Paulo ali é: você é transportado de um lugar para outro lugar. E isso só é possível porque na cruz, Jesus pagou o preço exigido por Deus para que houvesse perdão dos pecados. A redenção é algo que precisa novamente ocupar espaço, e nós precisamos nos lembrar disso com maior seriedade e com maior frequência na nossa vida. Nós fomos redimidos, ou somos remidos, pelo sangue que Jesus derramou naquela cruz. Não é à toa que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, o contexto ali é um contexto bem mais amplo do que esse que eu vou colocar, mas ele olha e diz assim: não se coloque ali em julgo desigual com os descrentes. Ou seja, não se coloque do mesmo nível, com o mesmo parâmetro de vida que um descrente. Queridos, nós não somos, e aí eu não estou desvalorizando o descrente, tá, gente? Não estou desvalorizando, por favor, entendam isso. Mas nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. E nós precisamos saber que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, porque Jesus nos redimiu, porque Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz, e isso precisa ser trazido de novo à tona. Uma segunda questão que nós precisamos ver que esse texto nos ensina, no verso 15: por que Jesus? Só tem um motivo, ou melhor, por que só há Jesus? Só há Jesus porque Ele é o único que é a imagem visível do Deus invisível. Não há outro que reflita com tamanha perfeição quem o nosso Deus é. Quem esse Deus, que é o Criador de todas as coisas, quem Ele é. Ele somente pode ser conhecido e reconhecido, e só pode ser vivenciado e desfrutado por nós, porque Jesus assumiu essa imagem e revela essa imagem para nós. Terceira questão, verso 16: somente Jesus, porque Ele é o autor de toda a criação. Tudo foi criado por Ele, para Ele e através dEle. Poderíamos aqui começar a pensar na questão da Trindade, mas não é esse o alvo hoje. Mas nós precisamos entender isso. Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, autor de todas as coisas, e tudo que Ele criou para Ele mesmo. Tudo que Ele redime para Ele mesmo. O sacrifício dele na cruz tem um objetivo: tornar a mim e a você santos e inculpáveis e irrepreensíveis na presença dele, para sermos apresentados para Ele mesmo. Tudo está focado nele, centralizado nele. Então, queridos, é tempo de nós resgatarmos essa crença e o valor dela
e a centralidade dela na nossa caminhada com Cristo. E entendermos que nós não estamos vivendo um tempo que nos permite sermos vacilantes, mesmo que às vezes estejamos assim, mas não podemos permanecer assim. O pastor Tiago colocou muito bem aqui no início do nosso culto. Nós fomos criados e unidos, salvos por Deus para vivermos em comunidade. E o sujeitar-vos uns aos outros, ou como diz Paulo em Colossenses, o suportai-vos uns aos outros, nunca foi tão necessário. Mas nós só vamos conseguir fazer isso se trouxermos Jesus para o centro da nossa caminhada novamente. Se pararmos de nos distrair com coisas que não têm valia alguma, que não geram transformação alguma. Verso 17, é somente Cristo, a centralidade está em Cristo, porque nele, em Cristo, tudo subsiste. Tudo subsiste, ou seja, Ele é o elo vivo e o vínculo vital para que todas as coisas permaneçam existindo. Nada continuaria existindo sem a presença de Jesus. Entenda isso. Se você retirar a pessoa de Jesus, a figura de Jesus, a obra de Jesus, a ressurreição de Jesus, se você tirar isso, nada vai permanecer em pé. Nada, absolutamente nada vai prevalecer. É simples. Não queria falar disso, mas vamos lá. Nossa nação está vivendo um momento muito delicado, infelizmente. E ao invés de nós podermos parar para pensar na nação que nós queremos continuar construindo, a gente está discutindo ações e atitudes, conversas de grupos de homens e mulheres por aí, que têm os seus próprios pensamentos. E eu confesso para vocês, eu parei de assistir vídeos que me falam sobre política, parei, porque é cada absurdo que chega de um lado e do outro e do um, não é só de um lado não, gente, de todos os lados, que são absurdos demais, e para mim mostra uma coisa só, a degradação do ser humano que não tem Jesus no centro da sua vida, que não traz Jesus como centro, como pilar, como alicerce da sua vida, vira essa bagunça que a gente está vendo aí. E nós não podemos tomar decisões nesse momento se nós não trouxermos Jesus para o centro. Não estou defendendo A ou B, B ou C, não. Eu estou falando das barbaridades que a gente está vendo por aí, e que vem de todos os lados, por isso, não renunciar e não abrir mão de princípios e valores estabelecidos por Jesus no seu Evangelho, na Bíblia Sagrada, é essencial para nós, em todo o tempo e de todas as maneiras, e de todas as formas, e em todo e qualquer lugar. Tira ele, retira Jesus. Eu não sei se você consegue fazer esse exercício, hoje eu não consigo mais, não há sentido mais, tirar ele vai ficar um vazio e um vácuo, que vai gerar destruição sobre destruição, e tem que ser assim na vida da igreja, porque a igreja subsiste, porque tem Jesus como seu centro.
é só Jesus, porque Ele é o cabeça do corpo. Um corpo que representa a igreja. Ele é a maior autoridade existente. Versos 18 a 20, Paulo coloca isso claramente para nós. Jesus é aquele que nos reconcilia. Adão, ou melhor, Deus, quando cria o ser humano e dá a ele a autoridade sobre toda a criação, Adão tinha ali, governava, e um ato de desobediência, ou a escolha por obedecer uma voz diferente daquele que o havia criado, transfere a autoridade para aquele que o engana, a ponto do diabo olhar e dizer para Jesus na tentação do deserto: tudo isso aqui que você vê, todos os reinos, tudo aquilo que você vê me foi dado porque alguém escolheu obedecer. E não é à toa que Jesus é chamado por Paulo de o segundo Adão, e esse não obedeceu, esse escolheu continuar obedecendo princípios eternos, e por isso ele é o nosso Redentor, e por isso ele é a autoridade máxima, ele é o cabeça da igreja. Então a nossa posição tem que ser obediência, submissão, rendição, entrega. Nessa perspectiva, Martinho Lutero diz, a partir de Romanos 1,5, que em Cristo se escancaram as portas para o entendimento das Escrituras. Você quer entender o que está escrito aqui? Sabe uma das coisas que nós pastores ouvimos com frequência? Dentro da igreja, não é fora da igreja não, viu gente? É dentro da igreja, para tristeza nossa. Pastor, eu olho para a Bíblia, assim, eu leio, eu não entendo. Tem alguma coisa errada, meu irmão. E não está na Bíblia, está no senhorio de Cristo. Talvez porque a reforma que nós estamos dizendo precisa atingir o nosso coração, e Jesus realmente voltar a ocupar a centralidade da nossa vida, para que as dúvidas sejam dissipadas, e que a segurança de princípios e valores eternos prevaleçam sobre qualquer coisa. E para terminar, é somente através de Cristo, no versos 22 e 23, porque Ele é a única fonte de esperança que nós podemos ter na nossa caminhada. A nossa esperança, ela não pode ter um segundo fundamento que não seja Cristo. A nossa esperança não pode ter como âncora alguém diferente da pessoa de Jesus Cristo. Se você tem a esperança de continuar vendo transformações pessoais, familiares, profissionais, municipais, estaduais, nacionais, internacionais, se você quer ver alguma coisa boa acontecendo, espere em Cristo. Se apegue a Ele, nele, e traga Ele para o centro, sempre. Porque se Ele sair do centro, os desvios de rota certamente acontecerão, e nós vamos nos perder nessa caminhada. Feche os teus olhos, por favor. Há uma pergunta só para você. Uma só.
Um dia você creu, ou talvez você esteja crendo hoje, e você confessou a Cristo Jesus como seu Senhor. Mas a pergunta é: hoje Ele está ocupando o centro da tua vida? Ele tem sido o centro das suas decisões, a sua vida pessoal, familiar, profissional, eclesiástica? As suas decisões estão sendo tomadas tendo Jesus Cristo como Senhor? Nós estamos em obras porque Jesus trabalha ininterruptamente em nós e através de nós, por nós, para nós. Mas tudo isso que Ele faz para nos apresentar para Ele mesmo, puros, santos e inculpáveis. Qualquer coisa que passar disso, a origem não é divina. E o nosso desafio nesta noite é olharmos para nós mesmos e darmos espaço para o arrependimento e dizermos: Jesus, o Senhor não tem estado no centro, mas eu quero que o Senhor esteja. Eu quero que o Senhor volte a ocupar o centro, ou eu quero que o Senhor ocupe o centro a partir de agora, pela primeira vez. O fato é, Jesus tem que ocupar o centro. Reflita um pouquinho sobre isso. Já eu quero orar com você. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Faça dele o centro hoje, agora. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Diga para você mesmo, Jesus, daqui para frente: Jesus, Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. eu quero orar com você. Você que entendeu que precisa novamente trazer Cristo Jesus para o centro, eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Se você entendeu isso nessa noite e deseja, se põe de pé. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Quero te abençoar. Aleluia. Aleluia. Enquanto eu oro aqui, eu quero pedir que os demais pastores, presbíteros em disponibilidade, por favor, percorram a igreja
E abençoe esses irmãos e irmãs que estão em pé nesse momento. Orem por eles, abençoe-nos. Abençoe cada um deles. Enquanto isso nós vamos adorando aqui, vocês vão abençoando a vida deles. Façam isso em nome de Jesus. Façam isso. Vão até estes irmãos e os abençoe. Os abençoe. Em nome de Jesus. Pai, toma os teus filhos. Vá abençoando cada um deles. Dani, ajuda, Dani. Vai abençoar aí, filho. Homens de Deus como você precisam agir. Precisam se mover. Isso. Abençoem uns aos outros. Carol, vai, minha irmã, ore pelas mulheres. Abençoe as irmãs. Nada se compara a ti. Tu és incomparável. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Aleluia. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, Senhor. Jesus, Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Aleluia. Jesus. Deus continua nos ajudando. Continua nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Espírito Santo continua nos conduzindo a termos a nossa vida centrada em Cristo Jesus, a mantermos o Senhor sempre no centro, como a origem de tudo aquilo que nós precisamos para o nosso viver, a resposta para as nossas dúvidas, a vitória sobre os nossos medos. Na hora de educarmos os nossos filhos, de orientarmos uns aos outros, de darmos suporte uns aos outros, de edificar uns aos outros. Pai, na hora de nos opormos a esse domínio maldito desse mundo que jaz no maligno, que nós saibamos nos opor a ele, alicerçados em Ti e em Ti somente, e que tenhamos respostas claras para a sociedade, que nós saibamos dialogar sim, mas dialogar dando respostas, apontando caminhos, mostrando as consequências de uma vida sem a centralidade de Cristo e apontando também os benefícios, as manifestações sobrenaturais de quando trazemos o Senhor e reconhecemos o Senhor como o centro de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos
Vamos ficar em pé? Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém que está nos visitando pela primeira vez hoje? Tem ali? Qual que é teu nome, querido? Como? Josivaldo, é isso? Prazer te receber, querido. Deus te abençoe, viu? Há mais alguém? Aqui? Olha lá, tem mais uma ali. Fala seu nome para mim, querida, por favor. A Michele, prazer te receber também, viu, querida? Deus te abençoe. Alguém dá um abraço carinhoso nela aí. A abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos receber a bênção, queridos. Que nada mais nos importe mesmo, a não ser exercitarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão e o poder do Espírito sejam com todos nós, hoje e sempre, até que nos encontremos com o Senhor. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana poderosa na presença do Senhor. Dá um abraço gostoso no seu irmão, na sua irmã. Abençoe uns aos outros e vamos na paz do Senhor.